Muito bem, pessoal, vamos seguir o nosso estudo sobre contagem recíproca de tempo de contribuição e falaremos agora especificamente da CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Vamos detalhar esse documento? Vem comigo para a tela. Muito bem, CTC. O que é esta Certidão de Tempo de Contribuição? Nós já falamos bastante sobre ela, mas agora nós vamos detalhá-la. Olha só. O próprio regulamento da Previdência Social, lá no artigo 128, traz aí os detalhes da certidão de tempo de contribuição. A certidão de tempo de contribuição, né, anterior ou posterior à CTC, seja ela anterior ou posterior à afiliação obrigatória à Previdência Social, somente será expedida mediante a observância do disposto no regulamento da Previdência, tá? Então, emissão de certidão de tempo de contribuição antes ou após a filiação obrigatória à Previdência Social deve ser realizada, somente poderá ser realizada observando-se o que está no regulamento da Previdência, decreto 3048 de 99. Eu trago tudo para vocês sobre esses requisitos. Vem comigo. Olha só. Primeiro, a certidão de tempo de contribuição, né, onde consta ali o tempo a ser migrado para fins de averbação do tempo em outros regimes de previdência. Então, a CTC é o documento que formaliza o pedido de migração do tempo de contribuição de um regime previdenciário para outro. Somente poderá ser expedida pelo INSS. Então, o INSS, quando é que o INSS migra? A CTC ela é expedida pelo INSS para migrar tempo do regime geral para regime próprio. Tá bom? Olha, se é o INSS que está expedindo, então está sendo expedido pelo regime geral de previdência. Por quê? Porque o INSS ele não faz gestão de regime próprio, ele faz gestão de regime geral de previdência social por enquanto. Vamos seguir. Olha só. E o INSS somente fará a expedição, né? Somente irá expedir essa CTC após a comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive de eventuais parcelamentos de débito. Olha só, contribuição previdenciária não recolhida não dá direito a migrar ali o tempo de contribuição, né, do regime geral de previdência para o regime próprio. E além disso, tem mais um detalhe. Ou seja, imagine que você está devendo contribuição previdenciária para o INSS e parcelou. Enquanto estiver parcelamento pendente, você não pode migrar esse tempo de contribuição do regime geral para o regime próprio. Por quê? Porque é condição para a emissão da CTC, que vai realizar esta migração para fins de averbação em outro regime previdenciário, é proibido se houver aí dívida, débito, né? Então tem que comprovar o quê? A quitação do recolhimento das contribuições. Além disso, a certidão de tempo de contribuição referente a período de atividade rural. Ó, vamos falar agora de atividade rural. Como é que funciona a CTC de atividade rural? Para período anterior a novembro de 91. Ora, para período anterior a novembro de 91, ou seja, anterior ali à Lei 8.212, 8.213 de 91, para períodos anteriores a 91, como é que funciona a CTC do período de atividade rural? Somente será emitida por meio de comprovação do recolhimento das contribuições, certo? Ou indenização. Ou seja, ou pagou a contribuição ou indenizou, né, aquele período como previsto em regulamento. Ou seja, para períodos de atividade rural anterior à competência novembro de 91, tá certo? Então, antes da lei dispor ali sobre o recolhimento dos segurados especiais, dos trabalhadores rurais em geral, né? Antes de ter uma legislação específica tratando do recolhimento deles, como é que eu faço? Eu posso aproveitar ali, eu posso pegar trabalhadores rurais em períodos anteriores a novembro de 91. Eu posso fazer ali a contagem recíproca de tempo de contribuição, emitir a CTC e migrar o tempo de contribuição deles de um regime para o outro? Resposta: somente se eles contribuíram.
ou indenizaram, né, pelos recolhimentos que não haviam sido feitos. Então, nos termos do regulamento, em havendo recolhimento ou em não havendo recolhimento, ou havendo indenização, pode, né, incluir na CTC. Caso contrário, não. Bom, então, trabalhador rural, assim como os demais, exige-se o recolhimento para poder migrar, para poder emitir a CTC para fins de contagem recíproca. E no caso do trabalhador rural, além do recolhimento, se não houver recolhimento, pode ser também ter sido feita a indenização, né, para a Previdência nos termos do regulamento para esse fim. Vamos seguir aqui? Olha só, quais são os efeitos da emissão da CTC? Lembrando que sempre que eu falar de CTC, é certidão de tempo de contribuição. Vamos lá. O segurado que estiver em gozo de auxílio acidente, auxílio suplementar, que é o antigo nome do auxílio acidente, ou abono de permanência em serviço, né, terá o benefício encerrado na data da emissão do CTC, da CTC, tá certo? Olha que interessante, né? Isso é objeto de discussão, tá certo? Discussão doutrinária, discussão jurisprudencial, mas o regulamento da Previdência, ele diz que, a partir do momento que emitiu a CTC, o segurado que recebia auxílio acidente deixará de receber, o segurado que recebia o auxílio suplementar, que é o antigo nome do auxílio acidente, deixará de receber, e aquele que estava em abono de permanência, que é quem já cumpriu os requisitos da aposentadoria, mas continua trabalhando, né, recebendo de volta ali, né, a parte da sua contribuição ou a sua contribuição previdenciária completa, nesse cenário também deixará, né, de receber. Então veja, o auxílio acidente, o auxílio suplementar ou o abono de permanência, né, que estavam sendo recebidos pelo segurado, eles, segundo o regulamento, esses valores deixarão de ser devidos a partir do momento em que o segurado emitir a CTC. Mas já houve decisões dizendo que não, dizendo, olha, o fato de emitir a certidão de tempo de contribuição, enquanto essa certidão não for apresentada, né, ali no regime instituidor da aposentadoria para fins de migração, enquanto essa migração não ocorrer, não pode deixar de pagar. Mas o regulamento diz que deixa de pagar, então vamos entender das duas formas, tá? Gravem o seguinte, para fins do regulamento, né, a partir do momento em que a CTC foi emitida, suspende o pagamento do auxílio acidente, eu não vou nem falar do auxílio suplementar, porque nem existe mais, mas a partir do momento em que se efetuou, emitiu-se a CTC, o auxílio acidente e o abono de permanência deixam de ser pagos, segundo o regulamento. Segundo, né, a jurisprudência, normalmente eles falam o seguinte, decisão a predominante é de que o auxílio acidente e o abono de permanência não devem deixar de ser pagos com a simples emissão do CTC, mas apenas quando de fato houver a migração desse tempo de contribuição com a compensação financeira. De qualquer forma, né, normalmente para fins de prova, eles tiram muito da literalidade do regulamento, então fica com o regulamento em relação a esse ponto, se vier lá nos termos do decreto 3048 de 99, o segurado em gozo de auxílio acidente ou abono de permanência terá os valores, aí o benefício encerrado quando emitiu o CTC. Pode dizer que sim, né, para que você acerte a questão. Vamos seguir. A não ser que fale nos termos da jurisprudência. Aí você diz que a jurisprudência dominante diz que não deve encerrar. Mas vamos voltar para a tela. Como é que comprova o tempo de contribuição que vai constar ali na CTC? Vamos lá. O tempo de contribuição, né, para regime próprio de previdência social ou para regime geral de previdência social deve ser provado ou comprovado com uma certidão. Certidão fornecida por quem? Vamos lá. No caso do regime próprio, essa certidão deve ser fornecida pela unidade gestora do RPPS, do regime próprio de previdência, né? Ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do DF ou do município, suas autarquias e fundações, né? Desde que sejam tais documentos devidamente homologados pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência. Então veja, se for regime próprio,
Quem vai comprovar é a própria unidade gestora ou então ali o setor competente da União, dos estados, do DF, do município, mediante a homologação da unidade gestora. Então, a unidade gestora, né, do regime próprio, ela comprova esse recolhimento, ou quem comprova é a própria entidade responsável, aí, o próprio setor responsável da União, Estado, DF, município, autarquia ou fundação, com a homologação da entidade gestora do regime próprio. E agora, pessoal, se for regime geral, ora, do regime geral, quem faz ali a emissão é o setor competente do INSS. Então, veja, quem emite a CTC comprovando o tempo de contribuição? Se for do regime geral, é o INSS. E se for o regime próprio, é a entidade gestora do regime próprio ou o próprio setor responsável da União, Estado, DF, município, autarquia ou fundação, com a homologação da entidade gestora do regime próprio. Simples assim. Vamos seguir. Levantamento de tempo de contribuição. Olha só. O setor competente do INSS, se estamos falando do INSS, estamos falando de regime geral de previdência, né? Promoverá o levantamento do tempo de contribuição do regime geral, com base em quê? Com base na documentação apresentada. Então, para regime geral, é o INSS. E no caso de regime próprio, aí é o setor competente, como vocês já viram, do órgão federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, que deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência, à vista dos assentamentos funcionais. Então, no caso do regime geral, quem apresenta a documentação é o setor competente do INSS, com base na documentação que tem. E no caso dos regimes próprios, né, será o próprio órgão competente da União, dos estados, do DF e do município, com base nos assentamentos funcionais dos seus servidores. Simples assim. Na sequência, quais são as formalidades exigidas pelo regulamento da Previdência para a emissão da certidão de tempo de contribuição? Bom, após levantar o tempo de contribuição, ou seja, após saber qual o tempo de contribuição o segurado tem, né, e que constarão da CTC, os setores competentes deverão emitir a certidão de tempo de contribuição, sem rasuras, constando obrigatoriamente. Então, olha só, tanto o regime geral quanto, né, os regimes próprios, depois de constatado e comprovado o tempo de contribuição, que será objeto, né, desta contagem recíproca para fins de averbação, e deve constar desse documento formal que faz essa migração, chamada CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Depois de confirmado, então, ali o tempo de contribuição que será migrado, deve-se emitir a certidão de tempo de contribuição, sem rasuras e observando alguns requisitos que eu mostro para vocês agora. Olha só. Órgão expedidor. Então, tem que constar na CTC qual é o órgão expedidor. Obviamente, os dados do servidor, nome, matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, PIS ou PASEP e, quando for o caso, o cargo efetivo, lotação, data de admissão, exoneração ou demissão. Então, primeira informação, o órgão expedidor, se é o INSS ou se é ali uma entidade do regime próprio, entidade gestora do regime próprio, ou quem quer que seja. Tem que constar quem está expedindo. Segundo, tem que ter todos os dados do segurado ou do servidor que consta daquela CTC, obviamente. Terceiro, o período da contribuição que será migrada, de data a data. Por exemplo, está sendo migrado de 1º de outubro de 97 até 15 de agosto de 2023. Então, tem que dizer de quando a quando os períodos estão sendo migrados naquela certidão. Além disso, a fonte da informação, né? Quer dizer, da onde que a entidade, o INSS ou a entidade gestora do regime próprio de previdência que emitiu, por exemplo, a CTC, de onde eles tiraram as informações que eles estão colocando na CTC. Provar que eles não inventaram, que aquilo ali tem amparo documental, né? No caso do INSS, tirou do CNIS,
tirou, né, da GFIP, tirou, enfim, da onde esses dados saíram, né, dos assentamentos funcionais do servidor, né, do sistema SIAP, tem que dizer da onde essas informações saíram. E discriminação de frequência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências. Então veja, está sendo migrado aquele período, por exemplo, de 1º de outubro de 97 a 15 de agosto de 2023, por exemplo, né? Mas neste período, quantas ausências o segurado teve? Faltas, né? Suspensões, licenças ou outras ocorrências que geraram aí o seu não trabalho. Então, tudo isso aí tem que constar onde? Na CTC. Vamos lá. Além disso, continuando aqui, né? Ainda sobre formalidades da CTC, né? Após o levantamento do tempo de contribuição, deverão emitir a CTC, como vocês sabem, sem rasuras, com mais 4 informações aqui. Soma do tempo líquido, né? Após pegar todos os períodos, subtrair as faltas, as licenças, os afastamentos, vai dar lá, por exemplo, ó, ele tem aqui 4.527 dias. Tem que constar lá o tempo líquido. Declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias ou anos, meses e dias. A assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão que está expedindo. E no caso de ser uma emitida por um outro órgão da administração ou ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio. Lembra que a gente falou que no caso do regime próprio, quem expede é a unidade gestora ou o setor competente da União, dos estados, do DF, do município, autarquias ou fundações, mediante a homologação da unidade gestora do regime próprio. Então, se for a unidade gestora do regime próprio, beleza, basta a assinatura do responsável e do dirigente. Mas se for, né, por exemplo, um ente federativo, tem que ter também a homologação da unidade gestora do regime próprio. Além disso, indicação da lei, base legal, que assegure aos servidores dos estados, DF ou municípios aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao regime geral de previdência social. Lembrando que atualmente só existe, né, após a reforma da Previdência, os regimes próprios de previdência social, né, serão responsáveis apenas e tão somente pelas aposentadorias e pensão por morte. Nenhum outro benefício será concedido pelo regime próprio que não seja aposentadoria e pensão por morte. De qualquer forma, tem que estar previsto ali qual foi a lei que amparou, né, esse regime próprio com esses benefícios mencionados, né, ou então, atualmente, aposentadoria e pensão por morte. Vamos seguir. Né? Lembrando, pessoal, quando eu não dou muita ênfase, não fico repetindo muito, não fico detalhando demais, é porque é algo assim muito desnecessário, é mais um conhecimento formal, é mais um conhecimento de uma formalidade que eu quero que vocês tenham contato para depois dar uma lida, mas não é algo que vem sendo cobrado ou que já foi cobrado. Pode ser, né, eu trago tudo para vocês, né, eu não trago só o principal, eu trago tudo, mas é claro que o que é principal eu dou muito mais ênfase e destaque. O que é apenas formalidade, muito assim, superficial, assim, burocrática, coisa que dificilmente a prova vai pedir, eu ensino para vocês, se cair vocês acertam a concorrência não, e de qualquer forma, às vezes eu passo um pouco mais rápido o que é menos importante, um pouco mais consistente porque é mais importante, mas eu passo por tudo, tá bom? Tem professor que o que não é importante nem dá, eu dou tudo, né? Porém com mais ênfase no que é importante e apenas um conhecimento mais dinâmico para o que é supostamente menos importante. Vamos seguir. Expedição da CTC. Como é que é feita a expedição? A certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em 2 vias. 2 vias, das quais a primeira será fornecida ao interessado, mediante recibo passado na segunda via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. Então, a CTC é submetida em 2 vias, né? Uma delas, o segurado, o servidor, vai assinar ali
dando a sua concordância, perfeito? Então o segurado, né, o servidor, ele fica com uma via e a outra via que ele dá o ciente de acordo fica com o órgão que expediu. Voltando aqui na tela, vamos lá. Certidão de tempo de contribuição em caso de cargos acumuláveis. Como é que funciona a certidão de tempo de contribuição em caso de cargos acumuláveis? Vamos entender. Quando solicitado pelo segurado que exerce cargos constitucionalmente acumuláveis, né, como, por exemplo, 2 cargos de professor, um professor e um técnico científico. Então, veja, cargos públicos que ele poderia acumular, né? É permitida a emissão, neste caso, em cargos acumuláveis, é permitida a emissão de certidão única. Certidão única, com destinação do tempo de contribuição para, no máximo, 2 órgãos distintos. Então, veja, ele pode, né, pegar, nesse caso de cargos constitucionalmente acumuláveis, né, ele vai emitir uma certidão única constando esses cargos que ele exerce, lembrando que você não vai contar o tempo em dobro, né? O exercício de atividade concomitante não dobra o tempo da certidão, apenas consta na certidão as atividades constitucionalmente aí acumuláveis que ele exerceu, 2 ou mais atividades como servidor público, que poderiam ser acumuladas, vai emitir essa CTC, podendo, não é obrigatório, podendo ser uma CTC única, considerando o tempo de contribuição, que poderá, né, ser destinada a 2 órgãos destinos no máximo. No máximo, poderá migrar esse tempo de contribuição para 2 destinatários. Volta aqui para a tela, né? No máximo 2 órgãos distintos. Olha como é que funciona detalhando isso aqui, ó. Ainda a certidão de tempo de contribuição em caso de cargos acumuláveis. No caso de cargos constitucionalmente acumuláveis, a certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em 3 vias. Por que 3 vias? Agora vai ficar mais claro para vocês. A primeira e a segunda são fornecidas ao interessado. Por quê? Para que ele possa apresentar a primeira para, aqui ó, veja no slide anterior, ele pode apresentar para 2 órgãos. Então a primeira via do segurado ele pode apresentar para um órgão e a segunda via do segurado ele pode apresentar para outro órgão, tá certo? E aí ele vai passar recibo na terceira via, implicando a concordância quanto ao tempo certificado. Olha que interessante. Se ele exerce só uma atividade pública, né, então vão ser em 2 vias. Por quê? Uma via ele vai assinar dando de acordo e a outra via fica com ele para ele levar e apresentar para o seu novo local de trabalho ali. Para, no caso, se ele está saindo do regime próprio para o regime geral, ele apresenta no INSS. Se ele está saindo de um regime próprio para outro, ele apresenta ali no setor responsável daquele regime próprio para o qual ele está migrando o seu trabalho, que é o regime instituidor do benefício. Beleza. Agora, olha só. Então, se ele tinha uma atividade só, né, um único trabalho público, vai emitir em 2 vias. Uma para ele entregar no novo local de trabalho e a segunda para ele dar a ciência que vai ficar com o órgão que emitiu. Agora, se ele exercia 2 atividades, se ele exercia atividades concomitantes, 2 ou mais atividades públicas, cuja a concomitância é permitida, né? Os cargos públicos acumuláveis. Se ele exercia cargos públicos acumuláveis, a CTC não será emitida em 2 vias, será emitida em 3. 2 ficam com o interessado e uma com o órgão, onde o segurado interessado vai dizer lá, ciente de acordo. E aí ele vai ter 2. Por que 2? Porque ele pode apresentar essa CTC para 2 locais diferentes, para 2, volta aqui para a tela, voltando aqui, ó, 2 órgãos distintos. Mas ele pode apresentar para 2 órgãos distintos? Pode, se ele exercia cargos públicos acumuláveis, como consta no regulamento. Vamos seguir. Períodos constantes da CTC. A CTC é uma certidão de tempo de contribuição, somente poderá ser fornecida
para períodos, como vocês já sabem, em que houve efetiva contribuição para o regime geral de previdência social, aqui agora falando no caso, não do servidor público, mas do trabalhador da iniciativa privada, né? O INSS só vai emitir a CTC para ele se ele comprovar a efetiva contribuição para o regime geral de previdência, devendo ser excluídos aqueles períodos para o qual não houve contribuição, salvo se recolhidos ou indenizados. Isso vocês já sabem, né? Apenas houve um reforço aqui no artigo 130, parágrafo 9º do regulamento, dizendo o seguinte: o INSS só vai emitir a CTC, certidão de tempo de contribuição, para migrar o tempo de contribuição para outro regime previdenciário em relação às competências para o qual houve recolhimento de contribuição, certo? Para os quais houve contribuição. Se não houve contribuição, tem que comprovar que houve ali posteriormente o recolhimento ou a indenização para que este período possa integrar a CTC. Tranquilo? Seguindo. Como é que funciona a CTC para períodos fracionados? Vamos ver. Poderá ser emitida, por solicitação do segurado, uma CTC para períodos fracionados, certo? Como assim, professor? Como é que funciona a CTC para período fracionado? Olha só. Na hipótese de período fracionado, a CTC conterá informação de todo o tempo de contribuição para o regime geral de previdência social e a indicação dos períodos a serem aproveitados no regime próprio. Ou seja, eu não preciso migrar tudo se eu não quiser. Eu posso dizer, olha, no regime geral de previdência, ele trabalhou durante todo este período. No entanto, ele só quer que conste na CTC para migrar para o regime próprio determinado período. Por exemplo, ele trabalhou no regime geral de 1º de outubro de 1997, né, a 15 de agosto de 2023. Esse é o período que ele trabalhou. Mas ele só quer migrar períodos de 97 a 2005. Ele pode migrar períodos fracionados, apenas parte do período que ele recolheu? Pode. Ele pode manter no regime geral o que ele quiser e incluir na CTC para migrar para o regime próprio apenas a fração do período que ele deseja, certo? Que ele tem interesse. Além disso, vedação, proibição de migração no caso de atividades concomitantes. Isso vocês já sabem. Reforçando aqui, ó, é vedada, é proibida a contagem de tempo de contribuição de atividade privada, ou seja, do regime geral, com o serviço público, aqui se referindo a regime próprio, né? Ou de mais de uma atividade no serviço público, ou seja, de mais de uma vinculação a regime próprio, é proibido migrar esses tempos quando o trabalho ocorre nas mesmas competências, ou seja, quando concomitantes, né? Tem uma exceção? Tem. Ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição. Neste caso, em que a acumulação é permitida, aí você consegue, né, ainda que trabalhou ao mesmo tempo, você consegue, por exemplo, utilizar o período para destinatários diferentes ali, como nós aprendemos. Mas olha que interessante. O que eu quero que vocês memorizem, que é muito cobrado em prova. Tirando aquelas funções públicas constitucionalmente, né, permitidas. Fora isso, imagine que você trabalha, por exemplo, para o regime geral e para o regime próprio. Trabalhou de 2005 a 2015, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Ora, se você trabalhou para o regime geral e para o regime próprio de 2005 a 2015, ao mesmo tempo, as mesmas competências que você trabalhou para o regime geral, você trabalhou para o regime próprio. Você não poderá migrar do regime geral para o regime próprio, nem do regime próprio para o regime geral. Por quê? Porque essas competências já constam no outro regime. Se você trabalhou de 2005 a 2015, né, nos dois regimes, você não pode migrar nenhuma dessas competências de um regime para o outro, porque aquela competência já está contemplada no outro regime. Você não pode, por exemplo, ter, né, a janeiro de 2018 uma contribuição do regime geral e migrar a contribuição de janeiro de 2018 do regime próprio para o regime geral,
para ter duas contribuições referentes a janeiro de 2018. Não pode. Você não pode ter duas contribuições da mesma competência. Ou seja, você não pode, uma competência vale duas. É proibido. Se o trabalho foi concomitante, você não pode migrar de um regime para o outro, porque o trabalho aconteceu ao mesmo tempo. A não ser que sejam duas atividades públicas constitucionalmente ali, né, como nós vimos, admitidas aí ao mesmo tempo, são aquelas acumulações constitucionalmente permitidas. Aí é uma exceção a esta regra. Caso contrário, um trabalho privado, outro público, né, não há qualquer possibilidade de você migrar o tempo de um regime para o outro por meio aí desta atividade de contagem recíproca de tempo de contribuição, uma vez que os períodos são similares. Voltando para a tela, olha só. Período já utilizado para concessão de aposentadoria, nós já falamos disso. Em hipótese alguma, será expedida a CTC em período que já tiver sido utilizado para concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência. Lembra que a gente falou? Períodos, tempo de contribuição, períodos contributivos já utilizados para aposentadoria, eles deixam de existir. É como se você tivesse queimado esse período. Então, se você se aposentou no regime geral, o tempo de contribuição que você usou para se aposentar, você não pode migrar, porque você já usou. O tempo de contribuição que você usou para se aposentar no regime próprio, você não pode migrar para o regime geral, porque você já utilizou, já queimou. Agora, vamos supor que você trabalha no regime geral e se aposenta. Todo o período anterior à sua aposentadoria, que foi utilizada no cálculo da aposentadoria, você queima tudo, não tem mais direito a nada para migrar. Só que se você se aposentar pelo regime geral, por exemplo, e continuar trabalhando, as novas contribuições posteriores à aposentadoria, estas podem ser migradas, porque elas não foram utilizadas no cálculo da aposentadoria. Então grave isso. Todas as contribuições anteriores à aposentadoria, quando você se aposenta, ela deixa de existir. Mas as contribuições posteriores à aposentadoria, se houver, estas estão sujeitas à migração sem problema algum. Tranquilo? Então, gravem isso, né? Aí se você se aposentou, todo o tempo utilizado para aposentadoria não pode fazer parte da CTC. Valores das remunerações. Olha só. A certidão de tempo de contribuição, conhecida como CTC, deverá vir acompanhada da relação de valores para cada competência. Tem que constar quais foram os valores utilizados para fins de cálculo do provento da aposentadoria. Ora, não é simplesmente para migrar, falar, olha, estou migrando as contribuições do período tal a tal. Tem que dizer qual foi o salário de contribuição de cada competência, para que tais valores não apenas entre a competência no cálculo da aposentadoria, mas que os valores recolhidos em cada competência também façam parte do cálculo ali, né, o salário de contribuição, a base de cálculo. Então veja, não é informar na CTC apenas as competências que devem ser migradas, mas também o valor do salário de contribuição de cada competência. Tranquilo? Um detalhe sobre tempo de serviços versus tempo de contribuição. Olha só, o tempo de serviço será considerado para efeito de aposentadoria, né, e ser cumprido até 15 de dezembro de 98. E será, né, e aí ele será contado como tempo de contribuição. Olha que interessante. Até 15 de dezembro de 98 existia o que chamava-se tempo de serviço. Hoje não, hoje chama-se tempo de contribuição. Mas o que era denominado tempo de serviço até 15 de dezembro de 98 será considerado tempo de contribuição para fins do cálculo aí, né, para fins de inclusão na CTC e contagem recíproca do tempo de contribuição. Então veja, hoje em dia chama-se contagem recíproca, né, do tempo de contribuição, mas já foi contagem recíproca do tempo de serviço. Eu posso aproveitar o tempo de serviço para a CTC para fazer a contagem recíproca do tempo de contribuição? Posso.
todo o tempo de serviço até 15 de dezembro de 98 será considerado tempo de contribuição para fins do CTC. Ok? Muito bem. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta não, mais uma resposta, né? Mais uma informação relevante. Revisão da CTC. Né? Caberá revisão da CTC, inclusive de ofício, ou seja, inclusive por iniciativa do próprio órgão que a expediu, quando constatado um erro material, né? Vedada, proibida a destinação da CTC a um órgão diverso daquela a que se destinava originalmente. Olha, aqui tem duas informações importantes aqui. A primeira é que se houver um erro material, alguém, né, o servidor ali emitiu a CTC com falha. Era para colocar 2005 a 2020, colocou 2015 a 2020. Quer dizer, errou ali na digitação, algum erro de período, de conteúdo. Bom, se houver um erro na CTC, ela pode ser corrigida? Claro, ela pode ser corrigida. A pedido da parte interessada ou de ofício. De ofício significa, né, por iniciativa da própria entidade que a expediu. Então, o próprio interessado pode pedir a revisão ou a própria entidade que a expediu, verificando o erro, pode pedir a revisão. Essa é a primeira informação importante. A segunda informação importante é que quando a CTC é expedida, ela é expedida para um local pré-estabelecido. Por exemplo, eu quero, né, emitir uma CTC do regime geral de previdência para o regime próprio dos servidores públicos federais, por exemplo. Né? Ela não pode ser, uma vez expedida, ela tem que ser utilizada ali no local para o qual ela foi expedida. Ela tem que ser usada para o órgão para o qual ela foi expedida. Você não pode, por exemplo, solicitar uma expedição de uma CTC para o regime próprio da União, né, e utilizá-la para, por exemplo, o regime próprio de um determinado estado. Não, ela tem que constar para onde o tempo de contribuição está indo. E ela tem que ir para o local indicado quando da sua emissão. Quando você solicita, você diz para onde você quer migrar aquele tempo. E essa informação tem que constar da CTC. E esta não pode ser ali alterada, você não pode colocar para um e mandar para outro. Tá bom? Agora, o erro material de período, de cálculo, aí sim, se estiver errado, você pode retificar. Sobre comunicação, olha como é que funciona. Concedido o benefício. Bom, depois que você migrou, emitiu a CTC, averbou no órgão ali de destino e tudo certo, já houve a contagem recíproca, né? Você emitiu a CTC, houve ali a migração por meio da contagem recíproca de tempo de contribuição, o tempo foi averbado no órgão de destino, e aí o órgão de destino concedeu o benefício. Né? E aí, nesse caso, caberá, bom, primeiro, ao INSS comunicar tal fato, ou seja, comunicar que emitiu a aposentadoria ao órgão público que emitiu a CTC, né? Para que possam fazer as anotações nos registros funcionais ou na segunda via do CTC emitido por aquele órgão. Ou, no caso, caberá ao órgão público comunicar este fato ao INSS para efetuar os registros. Então, entendam aqui, ó, se o INSS é que emitiu a CTC, o INSS, né, o INSS que emitiu a CTC, significa que ele se aposentou? Não foi no INSS. Quem emite a CTC é quem está mandando o tempo de contribuição para outro órgão, né? E aí ele vai se aposentar no outro órgão. Então, vamos supor que emitiu a CTC do regime geral para o regime próprio dos servidores federais, né? É o meu caso. Eu peguei o tempo de iniciativa privada e mandei para o regime próprio dos servidores federais. Pois bem, neste caso, quando eu for me aposentar pelo regime próprio de previdência aqui dos servidores públicos federais, deverão comunicar ao INSS deste fato. Agora vamos imaginar ao contrário. Alguém que mandou o tempo, não do regime geral para o regime próprio, mas alguém que mandou o tempo do regime próprio para o regime geral. Aí ele vai se aposentar pelo regime geral. Aí o regime geral comunica ao regime próprio deste fato. Ou seja, aquele
órgão no qual a aposentadoria ocorrer, né? No local em que ocorrer a aposentadoria, deve comunicar àquele que emitiu a CTC, migrando o tempo. Então, se quem emitiu a CTC foi o regime geral para mandar para o regime próprio, quando o segurado se aposentar no regime próprio, comunica o regime geral. Ao contrário, se foi o regime próprio que emitiu a CTC para o regime geral, ele vai se aposentar no regime geral, aí o regime geral é que comunica o regime próprio desta aposentadoria. Então, no local onde ocorrer a aposentadoria, deve comunicar aquele que emitiu a CTC. Por que deve comunicar? Nós vamos ver depois, porque a partir daí haverá a contagem, a compensação financeira. Se comunica para que a compensação financeira seja feita, mas isso a gente aprende oportunamente. Seguindo mais um pouquinho aqui. Como é que eu utilizo o tempo de contribuição, né, no cálculo do meu benefício? Olha que interessante. O tempo de contribuição que o segurado tenha na administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, decorrente de contagem recíproca de tempo de contribuição, ou seja, o que ele tem no regime próprio, decorrente de um tempo que migrou do regime geral, né, será considerado para efeito percentual de acréscimo para cálculo do valor dos benefícios. Olha só, como é que eu utilizo, após a emissão da CTC, como é que eu utilizo o tempo de contribuição no cálculo dos benefícios? Vamos ver. Como é que eu utilizo no cálculo dos benefícios? Veja, o tempo de contribuição, o período que eu contribuí dentro da administração pública federal para o respectivo regime próprio, estadual para o respectivo regime próprio, distrital ou municipal para os respectivos regimes próprios, né? O tempo que eu utilizei lá, nesses regimes próprios, mas cujo tempo tenha vindo de uma contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, o regime geral mandou o tempo de contribuição para o regime próprio e hoje esse tempo está no regime próprio. Pois bem, esse tempo de contribuição será considerado, obviamente, o cálculo dos benefícios, mas de forma percentual, proporcional. O que significa isso? Vamos lá. Vamos imaginar que o tempo que eu tenho ali para me aposentar, que eu precisei para me aposentar no regime próprio, vamos imaginar que 2/3 desse tempo eu fiz ali contribuir para o próprio, né, para o regime próprio, e 1/3 deste tempo que eu precisava para me aposentar no regime próprio, eu tive por origem uma CTC lá, trazendo o tempo do regime geral. Então vamos supor, nesse exemplo, eu estou me aposentando no regime próprio com 2/3 do tempo no regime próprio e 1/3 do tempo trazido do regime geral. Pois bem, pessoal, será considerado, para fins ali do meu bem, com 2/3 do regime geral, haverá, quando do pagamento do benefício, 2/3 serão pagos pelo regime próprio e 1/3 será pago pelo regime geral, que é de onde veio o tempo. E esta é a tal compensação financeira que nós vamos aprender adiante. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos falar agora sobre os efeitos deste tempo certificado. O que é o tempo certificado? É o tempo que foi inserido na CTC. Então vamos aí verificar quais são os efeitos desse tempo. Olha só, efeitos do tempo certificado. O tempo de contribuição certificado, né? O que é o tempo de contribuição certificado? É o tempo de contribuição que consta da CTC e está migrando de um regime para o outro, ali na nossa contagem recíproca de tempo de contribuição. O tempo de contribuição certificado, decorrente desta contagem recíproca de tempo de contribuição, produz no INSS, no caso do regime geral, né? E no caso do regime próprio, nos órgãos ou autarquias federais, estaduais, do DF ou municipais, todos os efeitos previstos na respectiva legislação pertinente. Ou seja, o tempo que migrou do regime geral para o regime próprio, ou o tempo que migrou do regime próprio para o regime geral, vai valer plenamente
como um tempo de contribuição previsto naquele regime para o qual ele foi migrado, ele foi certificado, né? Então, se eu migrei tempo do regime geral para o regime próprio, esse tempo entra no regime próprio de forma plena, como se tivesse sido ali originalmente completado no regime próprio. Migrou do regime próprio para o regime geral, o tempo que entrou do regime próprio para o regime geral, ele vai entrar plenamente também, com todos aí efeitos previstos na legislação previdenciária. Ou seja, não é que você vai migrar o tempo e ele tem ali uma validade restrita, uma validade mais ou menos. Não. Você migrou o tempo, ele vai ter todos os efeitos previstos pela legislação previdenciária no local para o qual ele foi certificado. Se eu certificar o tempo do regime geral, por exemplo, para o regime próprio dos servidores federais, este tempo vai entrar ali no regime próprio dos servidores federais com todos os efeitos previstos da legislação previdenciária. Seguindo, olha só. Concessão e pagamento dos benefícios. Vamos ver como é que funciona a concessão e pagamento dos benefícios. As aposentadorias e demais benefícios resultantes da contagem de tempo de contribuição, atualmente só aposentadoria, viu, pessoal? Só aposentadoria é que poderá ali resultar da contagem de tempo de contribuição. Pois bem, a aposentadoria será concedida e paga por quem? Ora, pelo regime a que o interessado pertencer ao requerê-los, né? E o seu valor será calculado na forma da legislação pertinente. Ou seja, a aposentadoria vai ser concedida por quem? Depende. Se no momento em que ele fizer o requerimento da aposentadoria ele estiver no regime próprio, será concedida pelo regime próprio, né? Se quando ele fizer a solicitação da sua aposentadoria ele estiver no regime geral, será concedida pelo regime geral. Então, não é concedido por quem migrou o tempo, mas é concedido por quem recebeu o tempo por meio da contagem recíproca, que é onde o segurado estará quando solicitar o requerimento ali da sua aposentadoria. Então, veja, se eu pedir a migração do tempo do regime geral para o regime próprio e me aposentar no regime próprio, quem concede minha aposentadoria é o regime próprio. Se eu migrar o meu tempo do regime próprio para o regime geral e solicitar a minha aposentadoria ao regime geral, quem vai concedê-la é o regime geral. Simples assim. Tranquilo, pessoal? Pois bem, eu passei para vocês as regras da contagem recíproca do tempo de contribuição. Passei para vocês detalhadamente a certidão de tempo de contribuição, a CTC, né? Quais são seus efeitos, as situações, né, para a sua certificação desse tempo aí na CTC, tudo o que vocês precisavam saber e até mais, né? Aqui nós zelamos aí pelo conteúdo completo. Não para que você saiba e acerte a maioria das questões, mas para que você saiba e acerte todas as questões. Sabendo disso, você sabe já da parte da contagem e qual é a forma de esta contagem recíproca se formalizar, que é por meio da emissão da CTC. No próximo tópico, vamos ver como funciona a compensação financeira para o pagamento do benefício. Nos encontramos no próximo módulo. Até já!